Você já ouviu alguém dizer: eu não preciso estudar teologia, eu só preciso da Bíblia? Essa frase parece espiritual, mas na prática ela não faz nenhum sentido. Afinal, toda vez que alguém responde à pergunta quem é Deus, quem é Jesus, ou como funciona a salvação, essa pessoa já está fazendo teologia. A diferença é que alguns fazem uma teologia bem fundamentada nas Escrituras, enquanto outros fazem uma teologia baseada apenas em opiniões e achismos. Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mas afinal, o que é teologia sistemática? A teologia sistemática é o estudo organizado de tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre os principais temas da fé cristã. Em vez de analisar um único livro da Bíblia, ela reúne todas as passagens que tratam de um determinado assunto, para entendermos o ensino completo das Escrituras. Por exemplo, se quisermos entender quem é Deus, não basta ler apenas Gênesis, João ou Apocalipse isoladamente. Precisamos considerar toda a revelação bíblica. O mesmo vale para temas como salvação, pecado, igreja, Espírito Santo, santificação, céu e nova criação. É exatamente isso que a teologia sistemática faz. O próprio Senhor Jesus interpretava as Escrituras dessa maneira. Em Lucas 24, no caminho de Emaús, Jesus explicou aos discípulos que tudo que as Escrituras diziam a seu respeito, começando por Moisés e passando pelos profetas, ou seja, ele reuniu diversos textos para apresentar uma doutrina completa sobre ele mesmo, o Messias. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Quando Paulo escreve sobre a justificação pela fé em Romanos, ele cita Abraão, Davi, Abacuque e outros textos antigos do Antigo Testamento para mostrar que existe uma unidade na revelação de Deus. A Bíblia não se contradiz, ela conta uma história única e grande da redenção. Em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba que Paulo fala de toda a Escritura, não apenas de partes isoladas. Historicamente, a teologia sistemática surgiu da necessidade de proteger a igreja contra os falsos ensinos. Nos primeiros séculos surgiram heresias que negavam a divindade de Cristo, a humanidade de Jesus, a Trindade e muitas outras doutrinas fundamentais da fé. Foi justamente estudando cuidadosamente toda a Bíblia que a igreja respondeu a esses erros. Os grandes credos da fé cristã, como o credo niceno, o credo de Calcedônia, nasceram desse esforço de organizar e defender o ensino bíblico. Mais tarde, durante a Reforma Protestante, homens como Martinho Lutero e João Calvino voltaram às Escrituras para corrigir erros acumulados durante séculos. Eles não inventaram novas doutrinas, pelo contrário, procuraram sistematizar aquilo que a Bíblia sempre ensinou. Depois deles vieram grandes teólogos como Francis Turretin, Hermann Bavinck, Luz Berkhoff e tantos outros que ajudaram a igreja a compreender de forma ainda mais clara a riqueza da palavra de Deus. Mas existe um benefício muito prático em estudar teologia sistemática. Ela nos ajuda a interpretar corretamente a Bíblia. Muitas falsas doutrinas surgem quando alguém pega um único versículo e ignora o restante das Escrituras. A teologia sistemática nos ensina a deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ela também fortalece nossa fé. Quando entendemos
como todas as doutrinas estão conectadas, percebemos a beleza do plano da redenção. Vemos que Deus governa a história com sabedoria, que Cristo ocupa o centro de toda a revelação e que o Espírito Santo aplica em nós a obra da salvação. Além disso, estudar teologia sistemática nos prepara para responder perguntas difíceis, como explicar a Trindade, por que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, o que é justificação, o que significa nascer de novo, qual é o papel da igreja. Sem um estudo organizado das Escrituras, muitas dessas respostas acabam sendo superficiais. Infelizmente, existe um mito de que estudar teologia esfria o crente. A história mostra exatamente o contrário. Os homens e mulheres que mais conheceram profundamente as Escrituras foram também aqueles que mais amaram a Deus, dedicaram suas vidas ao Evangelho e serviram a igreja com fidelidade. Conhecimento verdadeiro não produz orgulho quando está acompanhado de humildade. Ele produz adoração. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos sua grandeza. Quanto mais entendemos sua santidade, mais reconhecemos nossa dependência da graça. E quanto mais contemplamos a obra de Cristo, mais somos levados à gratidão e à obediência. Por isso, estudar teologia sistemática não é um luxo reservado para pastores ou professores, é uma ferramenta indispensável para todo cristão que deseja conhecer melhor o Deus da Bíblia, permanecer firme diante dos falsos ensinos e crescer em maturidade espiritual. Afinal, amar a Deus envolve também amar a verdade que Ele revelou. E quanto mais profundamente conhecemos as Escrituras, mais profundamente conhecemos o próprio Deus. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, deixe seu comentário, dá um like aí que ajuda o canal a crescer. Que Deus te abençoe. Comente no vídeo, compartilhe e que o Senhor esteja contigo. Deus te abençoe.